Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos discutir e conversar um pouco sobre como que é feita a organização dos semestres na Unicesumar, tanto a divisão dos módulos como séries e as disciplinas. Vou conversar também um pouco sobre a matemática no curso, no modo que ele é estruturado, as informações que trazem, o tipo de aula que fornecem e como é a questão de cálculo nessa disciplina. Eu trouxe também algumas questões sobre os links e como poderemos fazer os acessos às aulas, aos informativos que eles encaminham semanalmente, mensalmente e algumas questões e orientações que é disponibilizado via WhatsApp e mais algum adicional referente às oportunidades de trabalhos e estágio que a Unicesumar intermedia. Para começar, vou passar as informações referentes aos módulos. O módulo de 2025, no caso, da administração foi dividido em 51, 52, 53 e módulo 54, notando que o primeiro dígito de cada módulo refere ao curso que se está fazendo. No caso da administração é o número 5, então cada série que foi feita essa divisão, ela refere ao número 5 no início de cada uma. Se fosse, por exemplo, curso técnico ou algum outro, se eu não me engano, o número 7, seria 71, 72, 73 e 74. O primeiro dígito, como eu já disse, a informação aqui refere ao tipo do curso e o segundo dígito refere à série. Cada módulo, 51, 52, 53 e 54, é dividido em 4 séries dentro de cada um, em cada um sendo uma série, e após passar do número 54 ou do número 1 ao 4, eles não repetem. Então é 51 ao 54, e do 54 ao diante ele continua, 55, 56, até fazer a finalização do curso. Cada grupo de 4 séries possui 2 disciplinas com duração de 3 meses, e é assim que é estruturado a questão dos semestres e dos anos de estudo. As séries, como vocês já viram aqui, é de 1 a 4, por exemplo, no ano de 2025. Os cenários econômicos de legislação empresarial foi na primeira série, que durou 3 meses, essas 2 disciplinas. A série número 2 foi gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, e o Gol Projeto de Vida, que também durou 3 meses e foi dentro da série número 2. E aí nós podemos identificar, já que um ano é dividido em 2 semestres, cada um possuindo 6 meses, identificamos que a série número 1 e a série número 2, possuindo 3 meses cada uma, refere a um semestre. Então temos a estruturação. Um ano, que possui 2 semestres, cada um com 6 meses, tem 4 séries. E aí esse semestre é dividido em 2 séries em cada um. Então, em 6 meses, você estuda 2 séries, que são 4 disciplinas. A primeiro momento é um pouco complexo de fazer esse entendimento, mas é só buscar ter um pouco de atenção nessa contagem, dividindo entre semestres, que possuem 6 meses, os módulos, que são divididos de 1 a 4, dando continuidade no passar dos anos, e que um ano possui no geral esses 4 módulos que tem essa estruturação dentro dos semestres lá, que levam 3 meses cada série. E aí você vai fazendo essa verificação. Eu estruturei essa informação nesse modelo aqui, mas tem diversos outros modelos que você pode encontrar na internet, alguns vídeos no YouTube conversando sobre também. Referente à matemática no curso, nós estudamos somente os conceitos nesse primeiro ano, os conceitos fundamentais da matemática financeira. Eu tirei um print do livro, aqui é um exemplo de fórmula e como eles estruturaram as questões na prova que foi realizada online. Provavelmente, eu não fiz ainda, mas provavelmente na prova lá no Polo, ela deve ser estruturada de uma forma diferente, ou já trazendo e identificando a formatação da fórmula, ou com eles disponibilizando a possibilidade de você levar uma calculadora HP12C para fazer esse cálculo. E aí você consegue identificar o valor pago, as questões de período, questões de juros, o valor futuro e os juros que vai incidir, e toda essa informação os professores ou o professor ele te ensina a identificar nas aulas conceituais. No módulo de matemática financeira, por exemplo, você pode observar que
em 2025 foram divididas em 15 aulas conceituais, mais 4 aulas ao vivo em cada período. Como você pode observar aqui, eles expõem as datas dos períodos que vão ter essas aulas e o livro da disciplina junto com o estudo de caso para você fazer toda essa estruturação de informação, recolher as informações que são necessárias, tentar entender o conteúdo e fazer as aplicações deles tanto no material que é trazido no livro para estudo, as atividades, quanto às atividades em si aqui acima. Notando que a Unicesumar ela estrutura da mesma forma todas as disciplinas até o momento, que em 2025 foi dessa forma. Então, a atividade número 1 foi realizada no próprio estudo, a atividade número 2 e número 3 são questionários e possui o mapa, no caso do primeiro ano, que foi online. Então, o mapa você faz a resolutiva no Word, estruturando toda a informação que é informada ali no estudo, junto com o formulário. O formulário é disponibilizado no próprio Studel aqui, onde você faz o download dele e observa quais são as informações, que são as mesmas que geralmente são entregues aqui online. E aí, no arquivo, ele estrutura as perguntas e quais são as necessidades que você tem que fazer sobre cada pergunta. No caso, ele meio que apresenta o problemativo sobre e como que você pode buscar e identificar aquilo ali. E também temos a facilidade de ter acesso ao livro e acesso às informações aqui no estudo, das aulas e o restante, caso surja alguma dúvida. No segundo ano, nós realizamos a prova física lá no Polo. Então, esse é o meu segundo ano. Eu não fiz ainda nenhuma prova. Estou no finalzinho do mês de janeiro. Provavelmente para o mês de fevereiro já deve ser iniciado as aulas novamente, lá por volta do dia 23 em diante. E as estruturações aqui no Studel seguem a mesma base que eu apresentei aqui para vocês, dos módulos e das séries. Eles informam dessa maneira aqui, informam das séries, na matriz curricular referente a todo o seu estudo do curso. São, ao total, no caso da administração, são 16 séries que equivalem a 4 anos, sendo 4 séries a cada ano. E dentro dessas 4 séries, cada uma possui 2 disciplinas, como você pode observar aqui. E aí vamos até a série 16, que seria as últimas atividades e as últimas disciplinas a serem estudadas. No caso da matemática financeira, nós estudamos no primeiro ano um conteúdo que foi um pouco mais introdutório, o conteúdo fundamental referente à matemática financeira, que foi a capitalização dos juros simples, a capitalização dos juros compostos, a teorização sobre como funcionam as questões dos juros e as questões relacionadas ao fluxo de caixa e o modo como o fluxo de caixa se desenvolve em uma empresa e as questões relacionadas a isso. Um pouco da matemática também caiu no curso da contabilidade empresarial, no qual eles estruturam as questões que são relacionadas às emissões de relatório, as contabilizações que nós podemos fazer, mas geralmente a contabilidade empresarial, por ser uma questão sobre você já ter ali os dados que são informados pelas empresas, em questões de extratos, em questões de gastos, saídas, consumos e compras, já tem essa informação dos valores, que são completos, e aí nós trabalhamos mais com subtrações e adições para identificar qual são as questões relacionadas aos rendimentos, às cobranças e aos pagamentos que as empresas realizam. Isso é tirado no DRE, que eles ensinam referente à estruturação, mas é um pouco mais um trabalho de planilha, que você consegue realizar no Excel, mas é interessante tomar um pouco de cuidado em relação aos valores e a forma como você faz esse cálculo, porque o cálculo que é realizado lá, vou mostrar aqui a disciplina. O cálculo que é realizado lá, ele tem a possibilidade de mudar de valor dependendo da forma como você subtrai ou na ordem que você subtrai esses valores que são obtidos. Então é preciso tomar um pouco de cuidado em referência a isso. No caso, a disciplina não está sendo listada aqui. Em 2025 eu observei inclusive isso. O Studel foi
não foi não teve tanta quantidade em relação a erros e a travamentos. Como você pode observar, é um site bem fluido, mas aí você, em certas pontualidades, como por exemplo, você tem que enviar lá o relatório e as questões relacionadas ao mapa e a sua planilha, o seu documento no estudo. E aí você está acessando um momento onde é um período final da conclusão de uma disciplina, e aí é um horário de pico, por exemplo. Nas últimas horas ali onde o pessoal, que geralmente deixa para a última hora, faz esses envios, e aí ele começa a travar. Então, se você vai enviar um documento, se você vai enviar uma atividade que foi feita, se você vai enviar o seu arquivo do mapa, que geralmente é no documento Word, tem que tomar um pouco de cuidado em fazer esse processo nas últimas horas do último dia para o envio dessas atividades ou dessas documentações, porque geralmente o estúdio cai. Então toma um pouco de cuidado em relação a isso. Voltando aqui, temos uma questão sobre o WhatsApp. Os grupos que são criados pelos alunos, a Unicesumar não se responsabiliza sobre. Então, as divisões dos grupos de cursos, de atividades e o restante, a Unicesumar não se responsabiliza. O que a Unicesumar faz é disponibilizar um canal, somente um canal, sobre avisos, sobre envios de informativos, sobre envios de vídeos, de cards, avisos sobre quando há as atividades de extensões e todo esse conteúdo que é relacionado. Eu vou mostrar ele aqui no WhatsApp. Então, você pode observar que tem aqui algumas comunicações sobre as avaliações substitutivas e os períodos em que você pode fazer as inscrições nelas. Tem todos esses avisos relacionados também ao curso, seja a administração, seja, na verdade, independente do curso que você estiver fazendo, como se fosse um canal geral. E aí você tem todas as informações referentes aos períodos, quando pode solicitar os livros, informações sobre boletos. E, no geral, eles sempre vão encaminhar lá qualquer assunto que seja importante. E geralmente também é recebido no e-mail no qual você realizou o cadastro lá no estudo. Então, qualquer aviso e qualquer questão relacionada às provas ou relacionada ao curso, documentações e faturamentos, você também pode receber via e-mail e avisos no seu contato pessoal. Então, o número de telefone que você salvou no estudo é interessante que seja aqui nas configurações de perfil, seja interessante registrar para o mesmo número que seja do WhatsApp para haver essa comunicação. E o polo e a matriz da Unicesumar, eles utilizam canais diferentes. Então, são dois canais, um geral da Unicesumar, no qual é utilizado pela matriz, enviam todas as informações gerais lá de todos os cursos, e o segundo é o do polo, que geralmente dividem dependendo do curso que você estivesse realizando. E uma parte interessante do estudo, que acabou até me ajudando em 2025, é relacionado ao portal de carreiras. O portal de carreiras é como se fosse uma central onde você cadastre seu currículo, seu perfil, seu histórico profissional e todas as informações referentes a estágios e estágios, interesse em vagas e o seu desenvolvimento profissional sobre suas soft skills e interesses do seu perfil e o que você busca, em qual cidade, qualquer questão relacionada ao seu eu profissional pode ser cadastrado lá. Ele possui conexão com diversas empresas, abre a possibilidade das empresas encontrarem o seu perfil em sites que possam ter essa comunicação com a Unicesumar Carreiras. Como você pode identificar aqui, eu vou fazer uma leitura rápida. O Unicesumar Carreiras é uma plataforma digital gratuita da Unicesumar, integrada ao Estudo, que conecta alunos e ingressos às vagas de estágio, training e emprego em todo o Brasil. Ele tem vagas de emprego, de estágio, gestão de contratos, desenvolvimento profissionais, onde você tem a possibilidade de fazer um motivograma para identificar os seus pontos positivos, seus pontos da melhoria, o que pode ser trabalhado para fazer uma estruturação melhor referente a uma determinada vaga, fazer a possibilidade de uma simulação de uma entrevista de emprego e todas essas questões que são relacionadas.
possui um banco de currículo, então o que você lança lá, a forma como você estrutura o seu perfil, caso se candidate para uma vaga, vai para todo o histórico daquela vaga lá e para o banco de talentos daquela empresa, e você fica, digamos assim, com um perfil público às empresas que estão fazendo um recrutamento. É bem interessante. Eu tive a oportunidade de realizar um estágio no qual hoje eu sou efetivado em CLT através da Unicesumar Carreiras, e acredito que seja interessante todo mundo que tiver esse interesse em fazer um estágio, seja remunerado, seja não remunerado, seja obrigatório ou não, no caso da administração não é. E aí é interessante você utilizar dessa plataforma para fazer as buscas. Tem aqui as questões sobre filtro de cidades, pesquisar por empresas específicas, tipos de contratações são efetivos, estágios, aplicar os filtros que são realizados de acordo com o seu perfil. Então tem essa possibilidade de, depois que você cadastrou seu perfil, realizou o teste de perfil aqui para identificar suas soft skills e finalizou todo esse processo, clica aqui para ativar, aplicar filtro para formatar toda essa questão aqui sobre a cidade onde você mora, no meu caso Salvador, e aí você encontrar todas as atividades que tem possibilidade, como você pode ver aqui, auxiliar fiscal, auxiliar de serviços gerais, tem possibilidade de supervisão de marketing, possibilidade de estágios. Às vezes pode ocorrer dele encaminhar para outro site, mas geralmente são sites bem simples, onde você já pode recolher o próprio e-mail da empresa e encaminhar o currículo lá. Agora vamos referente a como eu fiz a metodologia para estudar na Unicesumar em 2025. Esse aplicativo aqui é o Notion. Eu fiz o lançamento de todas as informações referente a pagamentos, referente a comprovantes, livros e materiais das disciplinas aqui no Notion. Aqui eu formatei com a inclusão de alguns botões aqui em cima, o Pomodoro, por exemplo. Eu estudo de 4 a 5 horas por dia. Os hábitos de estudo, no qual coloquei algumas estruturações sobre os lançamentos do que eu fiz, quando fiz, em qual dia. Tem a possibilidade de abrir a página também para fazer anexos, incluir mais algumas informações e comentários, caso seja necessário. É acesso organizacional, onde eu coloquei a matriz do ano, atividades de extensões, palestras, horas complementares que eu consegui concluir em 2025, cursos de aperfeiçoamento. E referente às horas complementares, a Unicesumar disponibiliza bastante conteúdo para você fazer essa conclusão no primeiro ano. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo verificar, na verdade. Não tem a possibilidade. Aqui em palestras, nivelamentos e outros ambientes, tem a questão do prepare-se, que semanalmente ele inclui uma nova tarefa ou disponibiliza um conteúdo para ser verificado, estudado de acordo com a iniciativa do aluno. E aqui ele disponibiliza vários outros cursos referentes ao curso que você está fazendo. 2 deles podem trazer pontuação geral à disciplina que você estiver matriculado naquele momento. A disciplina que se está matriculado naquele momento envolve essa questão aqui da estruturação das séries. Então, por exemplo, se você está na série 1, você está matriculado nas cenários econômicos e legislação empresarial. Se fosse, por exemplo, no módulo 53, estaria matriculado na série 3, matemática financeira e produção do conhecimento científico e tecnológico e disrupção. E aí ali no portal do Estudo seria disponibilizado conteúdo sobre essas disciplinas, e as notas que você obtiver sobre esses conteúdos aqui será lançado nessas matérias que você estiver matriculado. A primeira é a Semana do Conhecimento Geral, que fornece 1 ponto, e o Prepare-se, que também fornece 1 ponto sobre a disciplina que estiver matriculado. São questionários, atividades bem simples de serem feitas. Eles divulgam também aulas conceituais e livro para você fazer a estruturação daquele conteúdo. Geralmente, quando não lançam aqui no próprio Estudo, eles adicionam no YouTube e referenciam um link aqui para você fazer esse acesso. Aí lá no próprio YouTube você pode ver pessoas fazendo perguntas, os professores respondendo nos comentários, quando não for ao vivo, se ao vivo, que é mais interessante ainda. Tem essa possibilidade de você mesmo fazer a sua pergunta e o professor responder naquele momento, indicar um conteúdo para você fazer um estudo sobre, ou aprofundar mais sobre aquela sua dúvida.
retornando aqui ao Notion, eu vou estruturar isso aqui depois durante os períodos que eu vou fazendo e as matérias e atividades que eu vou concluindo, eu vou adaptando isso aqui para ficar um pouco mais organizado. Foi o primeiro ano e foi finalizado e estruturado dessa maneira aqui. Aqui eu incluiria as matérias, alterando os status dela em concluída, em andamento e não iniciada. No caso agora em 2026, estamos para iniciar o mês de fevereiro, e as atividades que vão, as matérias e disciplinas que vão ser estudadas vão ser mentalidade criativa e empreendedora e fundamentos do marketing. E aí eu vou estruturar de acordo com os anos para ficar um pouco mais interessante. Acredito que se você fizer da mesma forma, fique um pouco mais visualmente organizado também, incluindo o ano 2025, ou seu ano inicial, no meu caso 2025, 2026, 27 e 28, que vai ser a conclusão, e dentro desse lançamento aqui, ou dessa galeria aqui, seria lançada as disciplinas referentes àquele ano. Como eu estruturei dessa forma aqui, abrindo o painel, nesse primeiro momento aqui, que foi em janeiro de 2025, lá para janeiro, na verdade, janeiro, fevereiro, eu comecei a estudar nas férias, no período onde não havia iniciado ainda. Fiz a estruturação dessa forma. Quando abri aqui, traria a tabela aqui com os informativos de qual atividade foi feita, o que não foi feito, quais páginas foram estudadas. Mas aí, no decorrer do ano, aqui, por exemplo, em contabilidade empresarial, você pode perceber que houve uma estruturação diferente, onde traria a 1, a 2, a 3 e o mapa, e dentro dessa questão sobre a 1, os informativos sobre o que foi lançado lá, ou como foi lançado, e aqui em cima mais 2 páginas sobre as anotações da disciplina, e a outra página sobre os livros e os materiais que poderiam ter sido sugeridos pelos professores, ou conteúdos extras que poderia ser adicionado aqui também. E aí eu acredito que seja interessante manter um local onde você faça todos esses registros, para a necessidade de rever conteúdo, para fixar de uma forma melhor, porque no decorrer do tempo acontece assim, de se perder um detalhe ou outro, e aí você ter esse CRM aqui no qual você pode verificar as questões de lançamento do que foi estudado, questões sobre as matrizes, pagamentos. Inclusive, acredito, eu não vou abrir aqui no momento, mas inclusive acho que seria interessante também você estruturar em pastas. Aqui, por exemplo, as pastas em qual eu organizei foi de acordo com a organização que a Unicesumar fazia, ou, por exemplo, de 1 até o curso mais recente que você estiver fazendo. Então, o primeiro foi Teoria da Administração, no meio com o número 1 e o nome do curso. Número 2, o nome do curso. Número 3, o nome do curso, e assim por diante. O último curso foi o 8º, Contabilidade Empresarial. E as questões que você utiliza geralmente nos formulários também, como o RA, dados sobre o RA, questões que em PDF que geralmente a universidade disponibiliza, questões de atividades, comprovantes, formulários e materiais da disciplina. Comprovantes é bem interessante você manter sempre registrado os comprovantes das finalizações das atividades, para caso haja uma instabilidade no estúdio, você tem possibilidade de fazer a recorrência ali para abrir um chamado sobre como resolver, ou que aquela informação ali está inconsistente. Aqui na aba Serviços, Solicitação de Serviços, você pode fazer a abertura de chamados ou pedir informações que não estejam relacionadas à disciplina que você vai estar cursando naquele momento. Caso você observe que o financeiro não deu baixa em um boleto, ou questões relacionadas ao financeiro, ou ao seu curso no geral, pode ser aberto um chamado por aqui. E aqui em cima no Fale com o Mediador, aquela questão que você pode conversar com o mediador, pode receber conversa não, anunciamentos do moderador também. A Unicesumar, no caso, chama os professores moderadores aqui do estudo de professores mediadores, que são as pessoas que são relacionadas a trazer informações sobre o curso que você está cursando ali naquele momento, ou questões relacionadas a dúvidas gerais das atividades ou disciplinas. Você pode clicar em Nova Conversa e abrir um chamado por ali, e eles respondem de uma forma bem rápida e bem prática também de ser entendido. É como se fosse um local onde você poderia tirar suas dúvidas além da aula ao vivo.
Sobre os aplicativos, eu utilizei esse Foxit Editor aqui também, que eu achei interessante, porque ele traz a possibilidade de você fazer um vínculo com o seu OneDrive em arquivo. Você adicionaria mais um local e aí tem todos esses aqui que você pode fazer uma conexão. E aí ele fica salvo aquele local ali que você fez a conexão para acessar na nuvem aqui no aplicativo. Entendeu? Então eu tenho uma possibilidade de abrir a matemática financeira, fazer os grifados do matemática financeira, vindo aqui em comentário, clicar aqui em destacar, tem a possibilidade de editar e quando você salva, ele mantém sincronizado na nuvem. E mesmo que esteja sem internet nesse momento aqui onde eu estou editando, ele pode salvar o arquivo no local também do computador, desde que você tenha um OneDrive conectado. E aí na próxima vez que tiver internet, ele vai fazer essa sincronização com a nuvem, atualizando com o mais recente. Então se eu editei ontem alguma coisa, fiquei sem internet, editei hoje alguma coisa e conectei com a internet novamente, digamos que amanhã ele vai atualizar com o que eu editei agora, ou em um determinado período mais recente, lá na nuvem, e vai ficar sempre o mais atualizado lá e aqui na sua máquina também. Então, qualquer imprevisto que possa acontecer, você vai ter a possibilidade de fazer acesso novamente, porque tem essa possibilidade de backup e a facilidade das edições e destaque de conteúdo aqui. Esses conteúdos que eu grifo aqui, por exemplo, eu exporto e trago aqui para o Notion quando faço o lançamento da disciplina. Que aí eu tenho todo um resumo do material que foi estudado, desde das questões mais interessantes que eu encontrei ali, ou que foram interessantes grifar para trazer e futuramente trazer um novo estudo sobre aquele material que foi discutido naquela parte ali. E referente a questões de problemas, travamentos no estudo ou qualquer questão referente ao financeiro que você tem acesso ao controle aqui no estudo também, a Unicesumar, ao menos para mim, não teve nenhum contratempo ou não apresentou nenhuma instabilidade que atrapalhasse o meu estudo ao dia a dia. Ou não teve também um momento onde eu necessitasse ir ao polo para resolver algum problema que eu não consegui resolver pelo estudo. Eu já tive um problema aqui no financeiro, porque apareceu um boleto que estava num valor superior ao que geralmente é trazido mensalmente pelo curso. Boletos esses que, inclusive, trazendo a informação, tem que ser pago também no período de férias. Então, entre janeiro e fevereiro, não cursamos as disciplinas, mas é preciso fazer o pagamento do boleto desses períodos também. Antes da data do vencimento, preferencialmente, para você pagar o valor mais baixo. Que depois que chega no período do vencimento ele perde os descontos e aí fica em um valor mais alto. Aí apareceu aqui um boleto que estava em um valor mais alto, então eu abri um chamado aqui pela questão de serviços e solicitações de serviços, mostrando que os boletos anteriores que eu havia pago, os valores deles e o valor dos descontos que eram inclusos, a parte do percentual da minha matrícula lá, que teve uma questão que eu paguei R$19 para fazer a matrícula, e aquelas questões que são particulares de cada um referente aos descontos. Desde que você faz a indicação a alguém, você recebe um desconto quando a pessoa ingressa, e tem toda essa questão. E aí foi me retornado no mesmo dia que aquele boleto poderia ser desconsiderado, porque o estudo estava passando por uma atualização. Atualizações essas que eles sempre fazem por semana ou por mês, ou sempre que está tendo o fechamento de uma disciplina para iniciar uma disciplina nova. Então, no geral, é somente isso. Eu vou disponibilizar esses slides aqui para caso vocês queiram fazer o acesso e consultar alguma questão sobre, principalmente referente a esses links, ambientação, como fazer atividades 1, 2, 3 e 4. Inclusive, caso você faça a ingressão nesse ano de 2026, é interessante se atentar à ambientação de como utilizar o Studel. No primeiro momento, ou no primeiro ano que se faz a matrícula, ele disponibiliza a central de calouro, ou o estudo referente a atividades e algumas questões introdutórias ao conteúdo que é disponibilizado no Studel, no próprio Studel, e você consegue obter pontos para ser adicionado às suas atividades que você realizar. E aí é interessante, quando você ainda é calouro, ficar atento sempre ao estudo, fazer navegação, conclusão de tutoriais que a Unicesumar disponibiliza, porque parte deles disponibiliza pontuação
no primeiro ano para você conseguir fazer um desenvolvimento melhor referente ao conteúdo que é disponibilizado lá. No geral, é somente isso mesmo, sejam todos bem-vindos. E 2025 foi um ano bem interessante, porque foi meu primeiro ano na Unicesumar e na educação superior. Eu achei interessante porque a estruturação que a Unicesumar utiliza é bem organizado, tem bastante informação para a gente recolher, tanto aqui no estudo, dentro das disciplinas, quanto com os professores mediadores ou na central de serviços ali, ou durante a aula ao vivo, que também tem um bom atendimento, uma boa organização. As aulas ao vivo, inclusive, são realizadas no YouTube. E aí você, a partir dos comentários lá da live, obtém retorno dos professores. Ah, mas é muita gente no curso, vou mandar meu comentário, minha pergunta ou dúvida vai ser esquecida ali, vai passar e não vão acabar visualizando. Não tem essa questão. As melhores perguntas ou os momentos que tem para as perguntas são respeitados e todo o conteúdo durante a aula, geralmente de 1 hora, ela é tido como atenção às dúvidas e aos questionamentos dos alunos. Então, se é uma dúvida sobre o conteúdo, se é um questionamento sobre o estudo, ou sobre a estruturação da faculdade, ou questões de pagamentos, ou questões relacionadas, os professores também estão no chat respondendo sobre eles e na aula ao vivo respondendo sobre o conteúdo que está sendo conversado ali na aula. Então, a Unicesumar, no geral, foi bem interessante, não tive nenhum problema, tanto na questão da realização dos portais, do acesso e ao controle das atividades de extensão. Em 2025 eu realizei somente uma, que foi meu papel no mundo. E 2026 vai ser o ano no qual eu vou fazer essa aplicação. Porque em 2025 eu precisava, por ser o primeiro ano, eu precisava ver primeiro como era feito as estruturações das matérias, das atividades, para entender qual era a lógica desse ciclo de 1 ano. E agora no segundo ano vai ser um momento onde vou focar bastante nas atividades de extensão e nas questões dos aproveitamentos das palestras que eles disponibilizam. Essas palestras geralmente trazem certificado que você pode incluir no seu LinkedIn e diversas outras questões que podem servir de aproveitamento no seu perfil profissional, tanto para a empresa onde você trabalha ou possa futuramente trabalhar. No geral, pessoal, foi um pouco extenso, mas muito obrigado pela atenção e sejam todos bem-vindos. Se necessitarem de alguma informação, qualquer questão que seja relacionada à Unicesumar ou dúvida do curso ou semestre que você está cursando, pode comentar embaixo que não tem nenhum problema, que eu respondo assim que possível. Tchau, tchau.